Bem-vindos ao canal Lá Poderosamente. O nome do canal está em espanhol e se diz Lá Poderosamente independentemente do idioma do vídeo. O versículo de hoje é Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Vamos pedir a graça de Deus para que a gente consiga analisar esse texto com o coração aberto e com sabedoria. Bem, a cena que se desenrola aqui é muito poderosa. Ela nos coloca diante de dois irmãos, Caim e Abel, ambos se aproximando de Deus. Os dois vêm para adorar, os dois trazem uma oferta, mas a gente percebe logo de cara que os corações deles e, por consequência, as ofertas eram bem diferentes. Olha só a natureza de cada oferta. Caim, que era agricultor, traz do fruto da terra. A Bíblia descreve isso de um jeito simples, quase genérico. Mas quando fala de Abel, o texto dá um detalhe: as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Isso diz tanto, não é? Não foi qualquer coisa, foi o melhor, o primeiro, a excelência. A oferta de Abel já revela um coração que queria dar a Deus o que era mais importante, o lugar de honra. E a resposta de Deus é bem clara e faz uma divisão. Deus não está olhando só para o ato de adorar, para o que está do lado de fora. Ele olha para dentro, para a disposição do coração. A grande questão que essa passagem nos deixa não é o que foi que eles ofereceram, mas sim por que e como eles ofereceram. A resposta, sem dúvida, está na motivação do coração por trás da oferta. E o Novo Testamento nos ajuda a entender isso ainda melhor. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, está escrito que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Veja só, foi a fé. A fé foi o ingrediente secreto que fez a oferta de Abel ser tão agradável. Então a questão não era a fruta contra o animal, mas um coração cheio de fé, que confiava e honrava a Deus com o seu melhor, contra um coração que talvez só estivesse cumprindo um ritual. Agora a história muda de foco. A gente sai da oferta e vai para a reação de Caim. E é exatamente aqui, na forma como ele responde à rejeição de Deus, que a semente do pecado encontra um terreno fértil para crescer. A reação de Caim não é de tristeza, sabe? Nem de arrependimento. Ele não para e pensa, o que eu fiz de errado? Não. A reação dele é ira. É um ressentimento profundo que fica visível no rosto dele. A inveja do irmão e a raiva de Deus começam a tomar conta da alma de Caim. E o que Deus faz diante dessa fúria toda? Ele não condena na hora. Ele faz uma pergunta tão cheia de graça, que na verdade é um convite para Caim olhar para dentro de si mesmo, para refletir. Deus se aproxima de Caim para conversar, para oferecer uma chance de mudar o caminho. E nessa pergunta, Deus mostra para Caim o caminho de volta. A porta não estava fechada para ele. A aceitação de Deus ainda estava ali, disponível. Mas tinha uma condição: fazer o bem. Deus não só aponta o erro, mas Ele, na mesma hora, ilumina o caminho da redenção. E essa conversa de Deus com Caim termina com um dos avisos mais sérios e mais atuais de toda a Bíblia. É uma mensagem que serve para qualquer um de nós que tenta caminhar com Deus. Deus aqui fala do pecado como se fosse uma pessoa. Não é só um ato errado, mas uma força, uma criatura agachada na porta como um animal selvagem esperando para atacar. E o desejo dessa força é conquistar, dominar. O pecado é apresentado como algo ativo, que está do lado de fora só buscando uma brecha para entrar e assumir o controle. E aqui está a ordem de Deus. A nossa responsabilidade. Diante dessa força que quer nos devorar, a ordem é muito clara: domínio. Deus está dizendo para Caim e para toda a humanidade que nós temos a responsabilidade e, com a ajuda dele, a capacidade de governar sobre essa inclinação para o mal. Não é para a gente se sentir uma vítima passiva, mas é um chamado para lutar, para reinar sobre o pecado na nossa vida.
Então, o que a gente pode tirar de lição prática dessa passagem para a nossa vida hoje? Primeiro, que o que define nossa adoração é a intenção do nosso coração. Segundo, que sentimentos como inveja e raiva não são bobagem, eles são a porta de entrada para o pecado. A gente vê também que mesmo quando erramos, a graça de Deus vem até nós, oferecendo um caminho de volta. E por fim, a gente entende que a vida com Deus é uma luta diária, um chamado constante para exercer domínio sobre as tentações que nos cercam. E com base em tudo isso que a gente conversou, fica aqui um convite para uma reflexão bem pessoal, bem profunda, sobre como aplicar essa palavra na nossa própria vida. A reflexão é essa: onde é que a inveja, a raiva, o ressentimento ou qualquer outra forma de pecado está ali, escondido, esperando uma oportunidade? Identificar essas áreas já é o primeiro passo. E o segundo é buscar a ajuda de Deus e tomar a decisão, hoje, de exercer o domínio que Ele nos ordena ter. Para finalizar, um agradecimento especial à Dona Miriam, mãe, amiga e uma pessoa muito abençoada por Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que a senhora siga crescendo na fé e no estudo da Bíblia.